Quer saber quais são as top dicas para você ser mais produtivo no seu dia? Continua aí. Hey, aqui é a Gaps e bem-vindos ao meu canal. Se você não é por aqui, você então já saiba que eu faço vídeos sobre organização, produtividade, estudos, gestão do tempo e, enfim, coisas para melhorar o nosso dia a dia. É o que eu espero, né? O meu objetivo é tentar melhorar a eficiência do seu dia. Falar em eficiência, hoje a gente vai falar sobre produtividade, como ser produtivo em casa, no trabalho, enfim, no que você faz. Na verdade, a produtividade ela tem a ver com a eficiência e com o tempo. Ou seja, quanto menor for o tempo levado para você realizar uma tarefa, mais produtivo o seu sistema vai ser. Na minha opinião, desde que isso seja bem feito, então é uma relação que quanto menos tempo você leva para fazer a tarefa, mais produtivo você é, desde que isso seja bem feito. Porque as pessoas acham que têm a impressão que produtividade é quanto mais você faz em menos tempo. E não tá errado, mas é a qualidade da tarefa que você está fazendo. Quanto de tempo você leva para fazer uma tarefa com excelência, com o seu melhor, em menos tempo possível. Certo? Sabendo agora o que é produtividade, então é o que? Uma ótima gestão do tempo. Uma coisa muito importante, e eu acho que quem usa qualquer sistema de organização, seja digital ou físico, eu acho que é extremamente importante que você saiba categorizar as suas responsabilidades, as suas tarefas. O que eu quero dizer? Eu, por exemplo, no meu Planner ou no meu Google Calendar, que eu uso os dois, na verdade, eu gosto de colocar categorias diferentes. Enfim, categorize as suas coisas por área da vida, digamos assim. Eu gosto de dividir, principalmente no Planner, em várias coluninhas. Uma é do trabalho, dos escritórios, uma é do meu escritório pessoal, a outra é coisas de casa que eu tenho que fazer, né? Um to-do, assim, meio mais geral. Coisas aqui do canal, do Instagram e tal, e coisas da minha loja, que é a Gabs Paper. Então, cada coisa eu vou ter alguma tarefa diária. Então, quando eu categorizo cada coisa, eu consigo visualizar melhor qual categoria que me toma mais tempo, qual categoria que eu preciso me dedicar mais ou menos, qual que eu preciso fazer primeiro. Então, só o fato de você conseguir. Outra coisa que quando você vai fazer essa gestão do seu tempo é você saber o que você vai fazer e o quando você vai fazer isso. Então, por isso que é importante que você escreva ou coloque em algum lugar essas tarefas que você precisa fazer no dia ou na semana, o que for mais fácil para você visualizar, e realmente colocar um dia, uma hora, enfim, para cada coisa. E se você não tem exatamente um dia certo, comece a colocar prazos nas suas coisas. Se você tem que fazer uma coisa, por exemplo, essa semana eu preciso terminar um contrato. E então coloque que quarta-feira eu preciso terminar esse contrato. Se você atrasar, se você não depende de um prazo, de uma deadline que você deu pro seu cliente, por exemplo, eu sempre procuro colocar prazos antes do que eu combinei com a outra pessoa, porque daí eu me forço a fazer antes, tá? Então, mas eu sei que eu tenho uma gordura e se eu por acaso não conseguir terminar na quarta-feira, eu sei que eu posso estender até a sexta. Mas eu não fico com essa mentalidade de procrastinar e de enrolar. Eu coloquei quarta-feira, eu preciso terminar quarta-feira, entende? Dentro da minha rotina, dentro do que eu sei que eu consigo. Porque muita gente, até uma side tip aqui, coloca, gente, na lista de tarefas, assim, tudo pra fazer naquele dia. Um monte de coisa, mas não dá fome. Então coloca um prazo e aos poucos você vai conseguindo ter noção do tempo que você leva pra fazer cada coisa. Quanto tempo, né, as coisas assim mais habituais costumam te tirar. Então você consegue realmente, aos poucos, quando você vai colocando no papel e prestando atenção realmente, você começa a ter mais noção do tempo que cada tarefa leva. Para isso, eu tenho 2 dicas muito bacanas para vocês. Primeiro, é usar um timer de 20 minutos, que é tipo o Pomodoro Technique, só que o Pomodoro acho que é 40. Coloca tipo um super timer ali de 20 minutos para você fazer determinadas tarefas. Por exemplo, coloca 20 minutos para você arrumar o seu quarto. E essa sensação que a gente tem de urgência para terminar, tipo, tem 20 minutos para fazer isso, a gente realmente faz. E na maioria das vezes a gente faz bem feito, se você estiver realmente empenhado. Por isso que coloque prazos antes. Não fique pensando na procrastinação, assim, vou enrolar, vou fazer mais devagar.
põe um timer realmente, e aí aos poucos você consegue ter noção do tempo que você leva para as coisas e consegue também, não, sem precisar de um timer, fazer as coisas com mais empenho e sem enrolação. Outra coisa muito importante para deixar você mais produtivo e é você colocar prioridades no seu dia. Quando você consegue delimitar exatamente o que você precisa fazer, quando você precisa fazer e qual que é assim a top coisa que você precisa deixar feita naquele dia, você realmente cria um sistema ali. Pô, eu preciso fazer isso hoje, preciso terminar porque esta é a minha prioridade de hoje. E aí, com isso, você consegue trabalhar com ordem de prioridade, realmente. Então, dentro do trabalho, eu preciso, se é uma coisa que eu tenho um prazo urgente para fazer, eu vou começar por aquilo, porque é a prioridade dentro da categoria do trabalho. Ele coloca uma estrelinha, se você usa o método físico, coloca uma estrelinha do lado que você sabe qual que é a prioridade. E aí você consegue realmente executar as tarefas pela ordem de prioridade que você deu nelas. Tem gente que gosta de separar isso num método específico, que eu vou falar também. Tem gente que gosta de separar por cor. Então, assim, pega 2 coisas de cada categoria que você precisa fazer, e aí você sabe que você precisa dar andamento nelas prioritariamente, e ao invés de falar assim, eu preciso terminar isso agora, mas eu vou fazer tal coisa. E aí você começa a devanear demais, entende? E, inclusive, uma forma boa de colocar prioridade, de saber isso no começo, é você categorizar, de certa forma, como urgente, importante e não urgente. Ou não tão importante, como eu gosto de dizer. O que é urgente? É o que precisa ser feito imediatamente e nem sempre é uma coisa que a gente estava prevendo, né? Que a gente estava se organizando. Às vezes é imprevisto, enfim, então você vai colocar lá no topo da lista de prioridades. O importante, eu tenho um tempo para executar aquela tarefa, mas não é urgente, não é tipo para agora. Mas eu tenho um tempo, seja hoje, seja essa semana, seja durante um mês. É uma coisa importante que tem prazo, só que eu consigo aí deixar um pouquinho mais flexível, não é tão urgente. E a coisa que é não tão importante, ou que é circunstancial, em que em algum momento eu preciso fazer, mas não tem prazo. Essas coisas eu procuro nem colocar no planner ou na agenda, porque às vezes eu começo a me distrair com isso, né? Com a sensação que eu preciso fazer. Então eu coloco numa outra to-do list ali em a parte, ou né, o meta do mês, enfim, e não me preocupo com aquilo diariamente na minha lista de tarefas diárias. Outra coisa, mas não menos importante, eu já fiz um vídeo só sobre isso, é a regra dos 2 minutos. Então, vou deixar no izinho também, porque é um vídeo específico sobre isso, em que eu explico ela, inclusive em 2 minutos. Então, vão assistir agora no final do vídeo. Antes disso, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você já não é inscrito e deixa seu comentário aqui me dizendo o que você achou e o que mais você quer ver por aqui. Um beijão, até o próximo vídeo.